Senhor. Te louvamos, ó Deus. Se alguém chega no túmulo lá de Meca, Maomé está lá. Se procurar Confúcio, ele está no túmulo também. Pode procurar qualquer homem ou mulher grande, ele está no túmulo, mas o nosso Jesus não, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Aleluia, aleluia, canta, igreja. Mas eu pensei, que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E esse mesmo Jesus que está vivo vai voltar. Não é interessante que ele falou que viria e ele veio. Ele falou que seria crucificado e foi crucificado. Ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia e foi ressuscitado. Ele disse que vai voltar. Imagina aí. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Eita glória. Eita que unção. Grupo Passo de Louvor, gente. Pense num grupo de louvor maravilhoso. Melhor. Eu vou te dizer uma coisa: o melhor grupo de louvor do mundo é o nosso. Estou nem aí porque os outros pensam. O melhor é o da gente. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Eu gosto desse versículo, começar com esse versículo enquanto estamos ministrando acerca de guerra espiritual. Porque infelizmente muitos amados irmãos passam por cima dessa parte. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É você quem se fortalece. Vou dizer de novo, é você quem se fortalece no Senhor. Amém, queridos? Então, para que você possa enfrentar o dia a dia, você precisa se fortalecer cada vez mais. Aonde? Na palavra. A pergunta é: quanto tempo você dedicou à palavra hoje? Não precisa responder sem tumulto. Quanto tempo você dedicou meditando na palavra hoje? Você pode não ter dedicado muito tempo não, mas o diabo passou o tempo todinho dedicado a você. Se você não se fortalece, como você poderá resistir ele? É uma pergunta um pouquinho complicada para a gente falar acerca desse assunto, mas é a pura verdade. A Bíblia manda que a gente tem que resistir ao diabo. Não é ou não é verdade? Amém? Mas a mesma Bíblia diz que você precisa se fortalecer no Senhor. Se você não se fortalece no Senhor, como você vai resistir ao diabo? Eu ouvi uma ministração, pastor, ouvi sim, segunda-feira. Tá, e terça? Ou a mesma comida que você comeu segunda-feira te sustentou até hoje? Não, né? A mesma coisa no âmbito espiritual. A unção de ontem não serve para hoje, não. A unção de hoje, existe uma unção para hoje e existe uma unção para amanhã. A unção de ontem não serve para hoje. Se você não se fortalece no Senhor, meu irmão, você vai ter problemas. E sérios. Porque quando você não se fortalece no Senhor, o diabo consegue alcançar vantagens
contra você. A maneira de você resistir ao diabo é com a palavra. Jesus venceu o diabo como? Com a palavra. Mas muitas vezes eu vejo cristãos dizendo que são mais que vencedores. Eles dizem que são mais que vencedores, mas as suas vidas não mostram ser mais que vencedor. Por quê? Porque eles dizem que são mais que vencedores, mas o diabo sabe mais de Bíblia do que eles. Eita, pastor, essa é pesada, por isso que eu sou o pastor. Para pregar esse tipo de coisa. Porque você precisa ouvir. Estava conversando com a Eva hoje, e eu estava mostrando certos trechos na palavra que me confrontam, Ivan. A palavra me confronta. A palavra mostra onde eu estou errado. A palavra mostra o que é que eu estou, digamos assim, precisando fazer. Mas se eu não me expor a essa palavra, como vou poder resistir ao diabo? Irmãos, Deus tem o melhor para você. Se quiseres e me ouvides, comereis o que, gente? Não o melhor dessa terra? Por que a gente não está comendo o melhor dessa terra? A resposta é, porque não estamos resistindo ao diabo o suficiente. A Bíblia diz que você deve andar em fé o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas aí a gente anda em fé um tempo. E o outro tempo é murmurando. Aí depois diz que está andando em fé de novo. Aí depois é murmurando. Por que esses altos e baixos? Porque não dedica tempo à palavra. Mas eu oro para valer. É verdade, que bom que você ora para valer. Mas orar para valer, sem mergulhar na palavra, meu irmão, é igual a um avião com uma asa só. Precisa dos dois, equilíbrio. A maturidade se caracteriza pelo equilíbrio. Vou dizer de novo, a maturidade se caracteriza pelo equilíbrio. Olha, diz, de novo, 6:10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. É você que se fortalece no Senhor. É você que se fortalece na palavra. É você que mergulha nessa palavra. Está aí a resposta. Porque que certas orações você acha que não estão sendo respondidas. Foram respondidas, mas você não recebeu. Por que você não recebeu? Porque a Bíblia diz que você tem que se fortalecer no Senhor. Existem coisas que você tem que resistir firme na fé. Tem coisas que você pode falar hoje, crendo, sem duvidar no seu coração. Agora à noite chegar em casa e encontra. É possível? Sim. Dependendo do seu nível de fé, é possível sim. Mas tem outras, meu irmão, que você precisa resistir. Mas como a gente passa o dia todo com a mente mergulhada em coisas naturais, muitas vezes nos tornamos insensíveis ao sobrenatural do Deus que nos rodeia. Ou você acha que Deus só gosta que você experimente o sobrenatural dele de vez em quando? Não, Deus quer sempre. Deus quer que o sobrenatural dele seja ainda mais real para você do que o natural seu. Eu vou dizer de novo. Deus quer que o sobrenatural dele seja ainda mais real para você do que o seu natural. Mas, se eu não me fortaleço na palavra, eu me privo de receber revelações poderosas de Deus. Se você faz algo nessa igreja, porque todo mundo está fazendo, porque o pastor mandou, porque a irmã deu um testemunho e eu gostei muito e foi bom, aí eu vou fazer. Meu irmão, tudo isso é motivo errado. O motivo aqui é Jesus. É por ele que tem que ser a sua paixão, é por ele que tem que ser o amor, é por ele que você tem que dar tudo, é por ele. Aquele que nos deu a vida, lhe damos tudo. Aquele que nos deu tudo, a gente dá o tudo. Ele nos deu a própria vida. Estão entendendo até aqui, gente? Então, por que, pastor, eu já ouvi isso. Pastor, quando eu vi, estava murmurando.
Nem pensei, já estava murmurando, já estava falando palavra torta, não estava trazendo edificação, porque a palavra na sua vida é pouca. Existe palavra suficiente dentro de você para que você prospere? Existe palavra suficiente dentro de você para que você alcance níveis mais altos em Deus? É o amor a Jesus que te faz submisso às autoridades. É o amor a Jesus que faz com que você esteja aqui na igreja, trabalhando, ajudando, se envolvendo. É porque Ele quer. Você deixa o conforto do seu lar e vem para um local que o pastor gosta de bem frio. Só Jesus. Se você não ama Jesus, você é incapaz de ensinar os outros a amar. Vou dizer de novo. Se você não ama Jesus, você é incapaz de ensinar os outros a amar Jesus. Ah, mas eu amo Jesus. Pois é, Jesus disse: aqueles que me amam fazem o que eu mando. E a Bíblia diz: se fortaleça no Senhor. Aí se você não se fortalece, você não está fazendo o que Ele manda. Questão de lógica. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus do céu, pastor, toda vez que eu abro esse versículo, para mim eu estou ouvindo a sua voz, de tanto que o Senhor fala. É porque você não se fortaleceu ainda, então eu vou continuar falando, e falando, e falando, e falando. Eu não posso obrigar ninguém a mergulhar na palavra, mas eu posso instruir, para que você mergulhe nessa palavra. Faz quem quer. Detalhe: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém, queridos? Pronto. Agora vou mostrar um versículo aqui para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2. Versículo 17, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você quiser um nome mais bonito, a gente diz, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Fica bonito, mas aí já é nível Rita para lá, né? Negócio bem. Então vamos lá. Milvan, Rita, esse povo assim, ficou bem? Basta. Vai, vamos em frente. 2,17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Agora é o versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Vou repetir. Satanás nos barrou, que é barrar, impedir. Levantou uma barreira e impediu dele ir duas vezes, pelo menos duas vezes a Tessalônica. Pastor, estamos falando de Paulo, né? É. Paulo, sim. Aquele lá da estrada de Damasco, é. Aquele que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ninguém nunca ouviu, sim. Aquele que Jesus mesmo ensinou a ele pessoalmente. Exatamente. Paulo é aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, é apóstolo, fundador de um monte de igreja. Sim, o diabo conseguiu barrar ele. Aí eu já estou vendo umas ideias. Pastor, se barrou um Paulo, eu então nunca nem sonhei com Jesus. Imagina aí para o terceiro. Nunca fui para Damasco e fundar a igreja, nunca reuni nem 3 pessoas. Imagina na igreja. Por que não faz comigo? Deixa eu derrubar isso, essa ideia que está na sua cabeça.
Satanás não conseguiu barrar Jesus. Você segue Jesus ou Paulo? Ah, mas Paulo disse: sede meus imitadores, completando o resto, como eu sou de Cristo. Se Satanás não conseguiu impedir Jesus, ele também não pode impedir você. Mas pastor, por que pode impedir Paulo? Ele não disse e também não é da nossa conta. Aqui ele estava explicando por que não foi para Tessalônica. E ele não queria dar uma... não bota isso não, porque né, pega mal. Olha só quem eu sou. Tá doido? O que é que os caras vão pensar? Não, ele falou a verdade, não, ele impediu. Mas isso não precisa ser sua história. O Satanás nunca impediu Jesus de nada. Nunca conseguiu, e bem que tentou. Por que iria conseguir com você? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero lá saber que impediu Jesus, mas não impediu Paulo, mas não impediu Jesus, vai. Eu sigo Jesus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque normalmente, quando estamos naquele combate, declarando cura, ou declarando prosperidade, ou declarando finanças, normalmente o diabo procura distrair os teus olhos e a tua mente para falar em fulano, beltrano e cicrano. Pois é, né? Mas sabe aquele pastor lá? Sim, aquele poderoso que ressuscitou até morte. Pois é, morreu. Tu já ressuscitaste morto? Não ressuscitei nem uma mosca. Então, porque tu se acha melhor do que aquele irmão? Tanta unção, tanta coisa, e morreu. Meu irmão, enquanto os olhos de Pedro estavam sobre Jesus, ele não afundou. Mas quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o tamanho da onda, começou a afundar. Glória a Deus que ele apenas começou, né? Ele não afundou de vez. Se tivesse afundado de vez, o negócio era mais difícil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que enquanto os seus olhos estiverem na palavra, o diabo pode tentar tudo, qualquer coisa, ele não impede você. Ele não conseguirá parar você enquanto os teus olhos estiverem na palavra. Agora, muitas vezes, escuta bem, existem outras maneiras de fazer isso. Ele levanta aqueles problemas, sabe aqueles problemas? Os probleminha, que aí você vez, traz vez, resolve, aí volta de novo, resolve, volta de novo, até que você não resolve mais, e o negócio fica ali, e não resolve, tal, e você perde o seu tempo, o tempo todo ali, você perde o seu tempo orbitando em torno do problema. Ele alcança vantagem com você nisso. Mas, uma vez que você se fortalece na palavra, você terá discernimento no seu coração para perceber que o que ele está querendo fazer é tirar o teu foco. Eu creio sim num carro novo, mas eu tenho que resolver a minha bicicleta velha. Eu creio sim na cura, mas essa tosse. Eu creio sim na libertação dos meus filhos, mas eu tenho coisas que eu também tenho que resolver. Aí são coisinhas que vai aumentando, sabe? Vai aumentando. Daqui a pouco você esquece o foco e passa a prestar atenção só em tentar resolver. E assim o diabo te mantém ocupado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nem Deus, escuta bem, se você não pode resolver, só Deus. E se nem Deus pode resolver, tu acha que vai poder? Deixa com Deus. Vou dizer de novo, deixa com Deus. Pode resolver? Resolve. Não pode? Deixa com Deus. Não fique orbitando em torno de problemas. Porque aí você tira o foco do seu chamado, do seu ministério, da sua prosperidade, da sua sanidade, da sua cura. Está todo mundo entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo essas coisas? Muitas vezes a gente tem uma coisa assim de ficar o tempo todo, o que é que, mas pastor, mas Deus é o primeiro lugar na minha vida. Eu vou te dizer uma verdade, preste atenção, aquilo que mais você pensa que é o primeiro lugar da sua vida, aquilo que mais ocupa o seu pensamento é o primeiro lugar na sua vida.
Por quê? Você pensa ali o tempo todo. Você dedica uma parte do seu cérebro, dos seus pensamentos, para algo ali. Se você está pensando o tempo todo na palavra, vai falar o quê? Palavra. Mas se você pensa o tempo todo em crise, vai falar o quê? Se você pensa o tempo todo em riquezas, naquilo que você quer que aconteça, e começa falando, pensando ali, meu irmão, vai acontecer. Mas também tem uma coisa, se tu pensa em pobreza, quando uma pessoa pensa na pobreza sua, ela está abrindo a porta da mente para a pobreza. A pobreza não chega na sua vida, a não ser que seja convidada. A doença não chega na sua vida, a não ser que você dê o espaço. A morte só chega em você, a não ser que você dê o espaço. Fala de convidar, não significa dizer, eu te convido, entre agora. Não. Atitude, ações, mostra. Está todo mundo entendendo isso? Muitos cristãos estão padecendo. Não é nem por falta de palavra, de conhecimento na palavra, não. É porque não praticam a palavra. Como? Quando ela diz que você tem que se fortalecer, é aqui, ó. Quando você medita, você enche aqui. Para quem medita sempre na palavra, a vida de fé é divertida. Para quem não medita, é um trambolho, é uma dificuldade. Eu não consigo imaginar, meu Deus do céu, como é que aquele irmão conseguiu isso tão fácil? E eu aqui ainda lutando, tão. Às vezes o irmão, não é que o irmão conseguiu tão fácil, porque muitas vezes o irmão estava lá enchendo a sua mente com a palavra. Eu comparo a lutas medievais, onde os soldados muitas vezes diziam, lutas com espada, com lança, essas coisas. Muito suor no treino, pouco sangue na batalha. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, se eles treinassem bem, na batalha eles venciam rapidinho. A palavra é o treino, está ali, ó, o tempo todo. Quando vier as dificuldades, quando vierem os problemas levantados pelo diabo, você vai poder vencer. Por quê? Está firme. Alô? Eu sei que minha filha acaba de chegar, ela é linda mesmo, mas no momento olha para mim, tá bom? Senão é distração. Não, falando sério, gente, isso é menina bonita, né? Eu e a Neida, a gente fez um bom trabalho, não foi? Beleza. Então, a grande verdade é essa, meu irmão. Quantas vezes nós nos vemos com sobressaltos, coisas que a gente não esperava que aconteceu, coisas ruins. Mas por que aconteceu? Será que eu pequei? Nem sempre é por pecado. É a prova que vem para a tua fé. E vem para todo mundo. É por isso que o crente ele tem que cuidar do seu espírito, mas ele precisa cuidar da sua alma, para que Satanás não alcance vantagem sobre ele. Amém, queridos? Vamos lá, abre por favor, pronto, agora isso posto, agora a gente começa a ministrar, né? Agora, pastor, pois é, agora, irmão. Aleluia, vê essa igreja ali agora. Vamos lá. Abre Êxodo capítulo 1, deixa a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1. Deus chamou aquele homem chamado Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, atual Iraque, e disse: olha, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você fazendo isso, vou fazer de você uma grande nação, eles possuirão terras, eles crescerão. Isso está em Gênesis 12. E Abraão decidiu obedecer a Deus. Isso é no 12. No 13, diz que Abraão era extremamente rico, muito rico, a ponto da terra onde eles estavam não sustentar nem ele nem Ló. Tal era a riqueza deles, muito grande. Por quê? Porque quem obedece a Deus não fica pobre. Eu vou repetir: quem obedece a Deus não fica pobre. A pobreza pode vir, mas é rejeitada.
se você obedece a Deus. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E ali está incluso cura, prosperidade, riqueza, salvação, libertação e tudo aquilo que Deus já nos deu. Está lá, o melhor dessa terra. Amém? E Abraão viveu, gerou Isaac, teve Isaac. Isaac, Jacó, é a partir daí que a gente começa. Jacó teve 12 filhos, todos vocês sabem da história de José, que ele era próximo do caçula, que era o Benjamim, ele era o 11º filho de Jacó, e ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, permaneceu fiel a Deus, obedeceu a Deus, manteve-se firme no Senhor, e Deus o elevou a ponto dele um dia amanhecer prisioneiro e dormir no palácio, né? Se tornou governador do Egito. E José foi a resposta de Deus para o povo egípcio. Foi por causa de José que os egípcios não ficaram pobres. Por causa de José. Quando uma pessoa é a resposta de Deus para as outras pessoas, essa pessoa é exaltada por Deus. Sempre, sempre procure, escute bem, ser solução de Deus para as pessoas. E você só é solução de Deus para as pessoas quando você fala a verdade para elas. Algo só para agradar, você não salva a pessoa, você perde ela. Mas eu não estou, isso aí não faz parte da administração, vamos chegar lá. Estou só trazendo isso para vocês. José viveu 110 anos, morreu muito rico, não morreu de doença, e os seus irmãos todos morreram, e uma geração após outra geração, e aquele povo de Israel cresceu muito. Nos versículo 7 de capítulo 1, versículo 7 de Êxodo, diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Estava se cumprindo o que Deus disse. Entrementes se levantou um novo rei do Egito, que não conhecera José. Veja, José tinha morrido há séculos atrás. Morreu séculos atrás. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Repete comigo: mais numeroso e mais forte. De novo. Por quê? Por quê? Alguém sabe? Porque Abraão obedecera a Deus. Ele recebeu bênçãos e as bênçãos dele passou para toda a descendência. É isso que acontece com quem escolhe obedecer a Deus. Vou dizer de novo. É isso que acontece com quem escolhe obedecer a Deus. Abraão podia ficar na sua casa. Eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor está mandando isso, falar isso. Abraão podia ficar na casa dele, na casa do pai dele, parentes, família. Podia, claro que podia. Era um lugar bom, um lugar confortável. Aí Deus diz: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Convenhamos. Só sair já é uma coisa. E sair para um lugar que não sabe onde, é sair da zona de conforto mesmo, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Contudo, não existe crescimento na zona de conforto. Vou dizer isso de novo. Não existe crescimento na zona de conforto. É por isso que eu só carrego no braço novo convertido. Velho convertido, mas não. Porque se eu carregar, ele não cresce. É zona de conforto. Tem que aprender. Concordam comigo, gente? Qual a idade do teu menino? 10. Tem 10 anos o filho do Fábio, do Celém. Tem 10 anos ele. Agora está aí, tranquilo, de boa, não está preocupado com pagar água, nem luz, nem telefone, nem internet. Está nem aí, nem ligando. Ele não está preocupado com conta de cartão, nem nada. Por quê? Olha o pai e a mãe aí, eles resolvem. É um garoto. Mas esse garoto vai crescer. E se os pais o amam, desde cedo, vão dar responsabilidades para ele aprender a crescer, tirando da zona de conforto. Não é verdade? É bom já começar a tirar devagarzinho. É ou não é verdade?
Por quê? Para que amanhã ele seja um homem, ou um cabra macho. Misericórdia. Para que amanhã ele seja um homem, ou também chamado um cabra macho. Isso. Cabra macho assume a responsabilidade. Cabra macho não fica parado num canto só. Cabra macho cresce. Pastor, cabra macho é o nome da rede dos homens da Verbo Ceilândia. Cabra macho. Tudinho. Cabra pode ser até mole, mas entrou aqui e vira macho. Coisa é outra. Então, preste bem atenção. Abraão obedeceu a Deus e por ele obedecer, desfrutou de bênçãos. E a descendência dele ficou maior e mais forte que o povo egípcio. Versículo 10. Eia, usemos de astúcia, Faraó falando, para com eles, para que não se multiplique e seja o caso de, vindo a guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Pastor, só um detalhe, o povo de Israel era maior e mais forte. Como é que os egípcios poderiam subjugar um povo que era maior e mais forte? Do mesmo jeito que o diabo, que é um derrotado e tu mais que vencedor, consegue parar você. Aqui, ó, mente. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiro de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que tirania os serviam. Como foi que conseguiu isso, pastor? Na mentalidade. A guerra é espiritual, mas ela é travada na tua alma. Vou dizer de novo, a guerra é espiritual, mas ela é travada na sua alma. O povo egípcio, Faraó e o povo egípcio conseguiu escravizar um povo maior, mais forte, com promessas de Deus. Tudo isso através de quem? Da alma deles. Incutiram na mente deles que eles eram escravos. Isso não foi do dia para a noite. Isso não foi um decreto da noite para o dia. Não. Isso durou tempo. Num instante a gente pode tudo. No instante seguinte a gente pode quase tudo. E no outro, a gente pode. E no outro, a gente não pode. Aonde? Na mente. Está vendo? Por que é que a pessoa precisa se fortalecer na palavra? O que aconteceu com o povo de Israel? Eles esqueceram a identidade. Eles esqueceram de onde vinham. Eles esqueceram das promessas de Deus a Abraão. Eles se multiplicaram, afinal de contas, eles estavam na terra de Gósen. A terra de Gósen era uma terra boa, eles estavam lá e pronto. Então o Faraó diz: a gente te dá o pão e você nos dá 15, 16, 18, 20 horas por dia de trabalho. Por quê? Porque quando o diabo escraviza alguém, e eu não estou falando apenas de vício, mas quando o diabo consegue escravizar alguém, ele só dá migalhas. Lembra do que nós falamos numa das ministrações, que nós falamos acerca de a alma humana sendo tratada como mercadoria? Quem lembra disso? Pronto. Quando você não se fortalece, quando você não enche a sua mente com a palavra de Deus, ela vai ser escravizada pelo diabo em algum momento. E eu não estou falando de vícios. Sim, existem os vícios. Eu estou me referindo de forma geral. Você pode dizer: eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus.
Ou você pode dizer, eu estou fazendo, mas sei lá. Está todo mundo entendendo isso? O problema de muitos cristãos é por não ouvirem a Deus. Eles investem tanto tempo ouvindo todo mundo, menos Deus. Uma vez o Senhor me disse, eu tenho que dizer isso de novo. Ele disse, os meus filhos são obedientes. Aí eu disse, claro, todo pai fala bem dos filhos, né? Aí ele disse, o problema é porque não me ouvem. Se eles me ouvissem, como é que eles podem me obedecer se nem me ouvem? Não sabem nem o que eu estou falando. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra tem que estar tão dentro de você, mas tão dentro de você, como o seu nome. Como o seu nome está. O nome do meu irmão é Mauro. Mauro, pronto, isso faz parte dele, a identidade dele. A Bíblia diz que você é próspero, então isso tem que fazer parte da sua identidade. Isso tem que estar dentro de você. Mas isso você não consegue ouvir na ministração no domingo e só na outra. Não, é todo dia enchendo-se com a palavra, se fortalecendo na palavra. Então quando a situação piorar, você só vai rir e dizer, eu sou próspero, eu já sei o final disso aí. Quando a situação fica péssima, você, diabo, mas tu gosta de ter trabalho, né? Tudo bem, sabe que tu quer ter trabalho, tu vai ter, porque eu já sei o final. Mas quando você não enche a sua mente com a palavra, você se desespera. Você toma decisões que não são a vontade de Deus. Por quê? Se desesperado. E o diabo pode te colocar num labirinto, como um rato. O rato, dentro de um labirinto, ele pode ir para qualquer lugar, desde que fique no labirinto. Ele pode fazer a mesma coisa que você. Te coloca tão cheio de coisas naturais, que você pode ir para qualquer lugar, desde que fique ali. Naquela região. E a pessoa não cresce. Não cresce, não cresce, não cresce. Por quê? Fica só ali. Ele vai para a igreja, ele ouve a palavra. Tem dia que ele vai dizer palavra boa, tem dia que ele vai dizer, era melhor tu ficar em casa. Tem dia que ele vai dizer, eita, que palavra maravilhosa. Tem outro dia que ele vai dizer, não gostei muito não. Mas se ele fica desse mesmo jeito, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, a mesma coisa. O que é isso, meu irmão? Rato em labirinto. É praticando. Olha, a Bíblia diz que eu devo andar em fé, então eu vou andar em fé. Vou andar em fé, eu não vou falar o que eu vejo, eu vou falar o que eu creio. Eu não vou falar o que eu vejo, eu vou falar o que eu creio. Aí, inicialmente, aquilo que eu estava conversando hoje com Lara. Duas partes da confissão. Inicialmente, você confessa para crer. Você ainda não tem, você não está crendo. Mas você confessa para você mesmo, falando e ouvindo, 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 falando e ouvindo. O tempo todo, falando e ouvindo, falando e ouvindo. O tempo todo. Aí você começa a crer. Aí quando você começa a crer, aí você começa a falar por que crer. Aí a montanha vai embora. Por quê? Porque o que remove a montanha é a palavra aliada com a fé do coração. Aquela moça, eu já disse aqui, mas vou repetir. Aquela moça estava fazendo rema comigo. Ela e a irmã e o outro irmão dela. Então eu, o Neide, a gente sentava tudo assim junto, porque ela morava próximo da gente. E quando estávamos terminando o segundo ano, já no final, na reta final, ela disse, no próximo ano, eu vou estar entrando na igreja para casar. Aí tinha uma perto e disse, meu Deus, sonha, menino, tu nem pretendente tem. Há uns amigos aqui ali, nem pretendente tu tem. Ela virou-se e disse, escuta bem, daqui a um ano, por esse tempo, eu vou estar entrando na igreja para casar e você vai ser testemunha, você. Eu vou arrumar um pá para você, mas você vai ser. Faltando poucos dias para se cumprir o que ela tinha falado, ela estava entrando na igreja para casar. Adivinha quem era testemunha? A que duvidou. Vocês estão entendendo isso?
Eu conversei com ela, ela disse, nossa, pensamentos vêm muito. E agora, será que vai dar? Meu Deus do céu. E se o casal segue a Bíblia, é o homem que sai à caça, tá? Não é mulher que corre atrás, não. Mulher crente não fica correndo atrás de homem nenhum. É o homem que vai. Posso ouvir um amém? Não, eu quero ouvir um amém das mulheres. Porque tem uma pessoa que fica olhando assim, sério? Nenhum homem que não, escute bem, nenhum homem que não se esforce para conquistar uma mulher merece ser o cabeça dela. Nenhum homem que não se esforce para conquistar a sua esposa, a sua mulher, merece ser cabeça dela. Amém. Mas eu não vou falar sobre, estou falando outra coisa. A grande verdade é que precisa resistir ao diabo. E onde é que ele resiste? Aqui, ó. Os israelitas não resistiram e se tornaram escravos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eram mais numerosos que os egípcios? Sim ou não, gente? Eram mais fortes? Era o povo da promessa? Era o povo de Deus? Pois é, mas estava escravo. Às vezes eu noto a vida de alguns que dizem ser filhos de Deus e tenho vontade de chorar, de compaixão. Eles simplesmente vão para a igreja, são religiosos, eles vão para a igreja, senta, assiste o culto, mas eles não conseguem pegar a palavra e colocar nas suas vidas para praticar. Ai, meu filho, está do jeito que o diabo quer. Se não perderem a salvação, vão para o céu. Mas vão detestando a viagem. Ei, ó, escuta. Quer vencer? Cuida disso aqui, ó. Cuide primeiro dos seus pensamentos. Cuide para que não entre pensamentos contrários à palavra e se aloje dentro de você. Alguém disse, eu concordo, disse, talvez a gente não consiga evitar que passarinhos voem na nossa cabeça. Talvez a gente não consiga evitar nem que eles pousem na nossa cabeça. Agora, daí a fazer ninho, é bem diferente. Os pensamentos, eles vêm, meu irmão. E vou te dizer uma coisa, o diabo não traz pensamentos ilógicos, não, são pensamentos lógicos. São coisas lógicas. Se tu és filho de Deus, e ele era, transforma as pedras em pães. Provisão. Não, se via para ele e para os outros. Quem passasse por ali, haja pão. Mas, da onde vindo? Deixa eu te dizer uma verdade. Um pensamento, ainda que certo, se não estiver de acordo com o que Deus tem para a sua vida, vem do diabo. Eu vou dizer de novo. Um pensamento, ainda que certo, se não estiver de acordo com o que Deus tem para a sua vida, é do diabo, não siga. A palavra de Deus fala, deixa eu ver onde é que está. Lá em Atos, abre por favor, é rapidinho, Atos 16. Atos 16. Vai lá, gente, abre Atos 16, deixa eu olhar aqui. É isso. 16, 6. Capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Essa região, que é a região da Ásia, fica onde hoje é a Turquia. Essa parte aqui da Bitínia, Mísia, Galácia, ficava onde hoje é a Turquia. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: primeiro, foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois, o mesmo Espírito também impediu eles de ir para outro lugar. Tendo contornado Mísia, ou seja,
Piorou mais ainda, não dá para o deserto, não teve, deu uma volta bem grande, desceram a Troade. Olha para mim, por favor. Jesus não disse que era para pregar o evangelho a toda criatura? Hã? Jesus não falou? O que é que eles iam fazer, gente? Pregar o evangelho, abrir igrejas. Afinal de contas, nessa altura, o evangelho já tinha se espalhado bastante. Eles estavam fazendo o que a Bíblia diz. Mas existe o tempo e o modo. Aqui não foi o diabo que impediu, foi Jesus, foi o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Mas pastor, mas não está escrito que é para pregar o evangelho? Sim, mas naquele momento, naquele instante, ali, não. Está todo mundo me entendendo? Nem sempre certos impedimentos vêm do diabo. Às vezes é livramento para você. Cabe a você ter a sensibilidade do seu espírito. Detalhe. Muitas vezes é uma coisa boa, maravilhosa, lícita, está na Bíblia e você quer ir. Ó, vixe. Aí Deus diz, agora não. Agora não. Agora não. E quando? Quando eu mandar. Porque Deus nunca dá. Deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus é como uma curva. Você vai, você só sabe ir do outro lado se você entrar na curva. A vontade de Deus é tipo assim. Deus não dá o caminho de vez para você. É passo a passo. Você cumpre esse, ele dá o outro. Cumpre esse, ele dá o outro. É de acordo com a tua fidelidade. Você não vai ser julgado. Mas quando as suas obras forem julgadas lá, não vai ser apenas o que você fez, mas como fez. Aliás, o como fez é mais importante do que o que fez. É a sua fidelidade que estará à prova lá. Amém, queridos? Mas vamos voltar lá para Êxodo, que a gente estava, né? Vamos voltar para o povo de Israel lá. Cresceram, multiplicaram, foram fecundos, mas escravos. Aí o que acontece? Eles clamaram a Deus. Eles clamaram e o Senhor mandou um libertador. Moisés não considerou as riquezas do Egito, ou seja, a vantagem. Ele foi exatamente no local onde não tinha lá vantagem nenhuma. Ele poderia ter ficado no palácio do faraó e futuramente seria um faraó. E aí pronto, aí resolveu o caso. Mas se ele fosse o faraó, como é que eles iam sair dali? Não iam sair mais. E Deus tinha dito a Abraão que eles iam possuir a terra de Canaã. Ou seja, não era mesmo para ficar ali não. Mas aí, a Bíblia diz em Hebreus que Moisés não considerou a sua riqueza, o conhecimento egípcio e decidiu fazer a vontade de Deus. E depois de 10 pragas, que foram 10 juízos de Deus que veio sobre o Egito, a indenização por ter escravizado o povo de Deus, compensação. O que aconteceu? O povo de Israel, eles foram libertos do Egito. Cresceram, mas saíram do Egito. Milhões na sua conta bancária, minha irmã. Milhões na sua conta bancária. Irmãos, eu creio no que eu estou falando. Vai acontecer. Eu creio no que eu estou falando. Olha só. Aí, aquele povo sai do Egito. E aí começa lá os milagres, né? Quer dizer, já tinha um negócio lá atrás, que era aqueles milagres tremendos lá. Vamos lá. Mar se abrindo. Pão que descia do céu. Cordonizes voando a 1 metro do chão, qualquer um podia fazer o churrasco lá. Eita, meu amigo, o Val estivesse lá, ia fazer a festa. Vixe, era uma feira própria para ele. Tudo. Não tinha shopping no deserto, não tinha loja no deserto. Então o menino nascia no deserto e crescia, e a roupa crescia junto. Teve gente que agora ficou olhando, sério, pastor? Irmão, onde é que você acha que eles compraram a roupa? Não tinha não, meu irmão. E a calçada, a Bíblia diz claramente que não se desbotou, não acabou. Foi um milagre tremendo. Eles viam
Aí, o que acontece? Coisa maravilhosa. E quando eu digo que Deus é tecnológico, tem gente que ainda duvida. Moisés sobe no monte, desce lá com 2 tablets. Tá escrito nos tablets. Foi o primeiro tablet do mundo. E vindo da onde? Da nuvem. Ó, beleza! Irmãos, perfeito. Mas, quando faltava água, eles não pediam, eles murmuravam dizendo que estava faltando. Quando faltava alguma coisa, eles não pediam, eles murmuravam dizendo que estava faltando. A diferença é essa. E durante 10 vezes, eles provaram Deus assim. Provaram Deus assim. Ao ponto de um dia, de uma certa vez, eles disseram: a gente quer carne. Ninguém aguenta mais esse pão miserável. O pão miserável era o maná que vinha do céu. O maná feito na cozinha do céu, eles chamavam de miserável. Mas por que, pastor, não já estavam tão bem? Pois é, porque a mentalidade deles era de escravos. E quase todas as vezes eles falavam: vamos voltar para o Egito? Quase todas as vezes. Poucas vezes eles não falaram isso. Mas pelo amor de Deus, no Egito vocês eram escravos ou criaturas. Mas o bando de 333, meio besta, a besta é 666. Não percebiam isso, mas por quê? Porque os egípcios conseguiram fazer uma coisa que Deus não conseguiu. O que foi que Deus não conseguiu? Os egípcios conseguiram incutir a mentalidade de escravos na cabeça deles. E Deus não conseguiu tirar isso. O escravo sempre reclama. O escravo sempre murmura. O escravo acha ruim tudo. Eles tinham tudo de bom, mas queriam voltar para as migalhas que o faraó dava a eles. Teve um tempo que eles disseram: a gente tinha feijão e alho no Egito, e aqui a gente não tem. Pelo amor de Deus, voltaram a ser escravos por causa de alho? Sério? Mas espera aí, antes de você dizer, ô bando de besta, o que é que você disse? Boleto. E você não tinha o dinheiro para pagar, o que você falou? Quando faltou aquela comida que você tanto gosta, e faltou porque não tinha quanto comprar, porque você não tinha o dinheiro para comprar, o que você falou? O que você disse? O que você pensou? Isso é que define se a tua mentalidade é a mente de Cristo ou é de escravo. A gente está mostrando, porque em Hebreus, no capítulo 10, diz que todas essas coisas aconteceram como sombra da imagem real das coisas. Nós estamos vendo a imagem real das coisas, tá bom? Eles viviam na sombra. Ou seja, eles não tinham a revelação que nós temos. Eles não tinham o Espírito dentro deles que nós temos. Eles não tinham a certeza de salvação. Nenhum era salvo, já começava daí. Nenhum era salvo. Tudo morto espiritualmente. E nós somos salvos. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós temos essa palavra o tempo todo dentro de nós. Por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Porque a gente não se fortalece. Porque nós não nos fortalecemos na palavra. E pelo fato da gente não se fortalecer na palavra, meu filho, aí o diabo alcança uma vantagem enorme. Quando a sua filha e o seu filho tomou um caminho que não era o que você queria, que não era o que você planejou, o que você falou? O que você disse? O que você pensou? Você declarou a fé ou você murmurou? Você declarou aquilo que cria ou você falou o que via? É isso que define sua mentalidade. Meu irmão, não adianta ouvir a palavra e não praticar. De que adianta? De que adianta? Vocês vêm para a igreja, ouve essa palavra. Gente, vai meditar na palavra.
Encha-se da palavra, pega só um versículo, ou metade do versículo, passa, coloca ele na sua mente, fica ali o tempo todo. Mas o que adianta se você não faz, meu irmão? Aí vem para a igreja para quê? Só porque a gente tem um grupo passo de louvor, glória a Deus pelo grupo passo de louvor. Foi falando que a gente trouxe esse grupo. Foi falando. E vai chegar mais, você vai ver que vai chegar. Para que você vê isso? Só para sair e dizer, a mensagem foi boa, meu irmão, eu não quero isso não, sabia? E Deus também não. Nossa, que palavra boa. Só nisso? A pessoa, olha só. Quem aqui gosta de pizza? Muita glória. Aleluia. Rodízio de pizza então é céu na terra. Nossa. Mas ouvir a palavra e não praticar é você estar com fome, ver aquela pizza que você gosta, fumegante, dada para você e você não come. Só diz, nossa, deve estar tão boa. Chega a estar fumegante, cheira bem. É você pegar aquele baião de 2, eita glória, vixe. E dizer, meu Deus, que maravilha, mas não come. De que adianta? Milhões na sua conta bancária, chegando, meu irmão. E é logo. Vocês estão entendendo isso, gente? Ei, palavra é comida, tem que colocar para dentro. Vou dizer de novo, palavra tem que colocar para dentro. Eu vou repetir, palavra tem que colocar para dentro. Porque do contrário, você vai engrossar aquele número de crentes, que não é falta de palavra, é falta de desejo. O que a gente lá no Nordeste, não sei como é que chama aqui, mas lá no Nordeste a gente fastio pela palavra. Quem sabe o que é fastio? É tudo fastiado. Bucho cheio de vento. Bucho cheio de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Pastor, que é isso? Irmão, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e por enquanto eu tenho WhatsApp, eu vou excluir ele também. Mas eu tenho tudo isso e tenho Twitter, uso tudinho. Mas isso não me enche. Amo passar horas ouvindo a palavra. Gosto de passar horas com os olhos fechados, meditando nessa palavra. Mas não é para pregar não, é para mim. É para mim, eu preciso. Por quê? Para que, havendo eu pregado a outros, não venha ser eu desqualificado. Ô Jesus, como eu fiquei triste quando eu ouvi da boca daquele abençoado, milhões sendo acrescentados na sua vida, meu irmão. Na boca daquele abençoado. Pastor, mas não é só porque a Bíblia diz que é prego batido e ponta virada. Eu olhei para a cara dele e digo, sério? E tu é pastor? Mas pelo amor de Deus, se um crente falasse um negócio desse, eu já ficava triste. Pastor, então? Eu digo, não, meu filho, é prego batido de ponta virada. Se a Bíblia diz, acabou, fim de papo. Não se... Bíblia, escute, palavra de Deus não se discute, religião se discute, política se discute, igreja se discute, mas palavra de Deus não se discute. Ou se aceita ou se despreza. Ou aceita ou despreza. A todo mundo me entendendo? O povo de Israel ouviram palavra. Eles ouviram palavra. Eles viram coisas acontecerem. Mas a Bíblia diz na Hebreus, não foi acompanhada de fé. Só ouviram. Na hora disseram, nossa, que palavra maravilhosa, meu Deus do céu. Cadê o tablet para eu anotar aqui, né? Mas não praticaram. Anote o que você quiser da palavra que você ouve aqui. Anote, pode anotar, guarde os versículos, anote, isso é bom. Mas, meu irmão, preste atenção, guarda a palavra no coração. É a palavra no coração que vai fazer a diferença, não é no que você anotou, não. Vamos para Números capítulo 14. Números 14.
chegaram às portas da terra prometida. Estavam diante do Jordão. Já estavam para tomar posse da terra que Deus deu a eles. Aí fizeram uma pressão em cima de Moisés. Manda 12 espias para espiar a terra. Não havia necessidade de mandar 12 espias, não. Por quê? Porque a terra já era deles. Espiar o quê? Não era deles? Entrar e tomar posse e acabou. Não, mas fizeram a pressão toda. Até no início de Números, no capítulo 3, primeiro, diz assim, Moisés diz, o Senhor disse a Moisés, escolhe 12 homens para espiar a terra. Mas lá em Deuteronômio, o próprio Moisés admite que não foi Deus, foram eles mesmo que pressionaram. Para espiar, vai espiar. Tá. Foi lá. Aqueles 12 homens que não eram 12, não eram 12 carinhas assim, não era gente pequena não, era gente grande. Era peixe mas bem graúdo, era tubarão. Eram príncipes, eles eram líderes de várias famílias. De cada um eram 2, só era gente crânio. Ali, uns cabas calejados. Manda espiar a terra. Foram lá, passaram 40 dias lá. Foi 40 dias perdidos. 40 dias lá. Voltaram, aí 10 disseram, a terra é boa. Não, dos 12, foi os 12 disseram, a terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra é ótima. E uma maravilha, bênção do céu. Tá, aí 10 mostrou a mentalidade escrava. Mas tem muito gigante lá. Os cabas grandes. Muito gigante. Eles têm um gigante. É os filhos de Anaquim. Eles são imensos, eles são gigantes. As cidades são muito fortificadas. Tudo que ele estava falando é verdade. As cidades eram fortificadas, eram. Havia gigantes lá? Sim. Não era todo mundo, mas tinha gigantes lá. Os exércitos eram poderosos. O próprio Deus tinha dito a eles, em alguns capítulos anteriores, Deus disse, quando entrares da terra que o Senhor Deus te dá, 7 nações, cada uma delas maior e mais forte que você. Deus já tinha dito, cada uma, eram 7. Cada uma, só uma já era maior e mais forte que eles. Do lado de cá, um bando de gente misturado com gado. Do lado de lá, exércitos aguerridos. Os cabas tudo treinados para a guerra. Do lado de cá, umas espadas, umas lanças, pedra, funda. Do lado lá, espada, lança, escudo, tudo ok, tudo perfeito. Agora, do lado de cá, Deus. Do lado de lá, essa era a diferença. Não era o que eles faziam que garantia a vitória. Era a confiança em Deus que garantia. Era a obediência a Deus. Só isso. Aí, os 10 começou. Aí 2, Josué e Caleb. Vocês só escutam os 10, o nome dos 10 no início do capítulo 13. Mas a partir daí só fala de Josué e Caleb. Porque foi quem se destacou. Não, gente. A gente vai acabar com a raça deles. Deus está agradando da gente. Fé é o que agrada a Deus. O que está dizendo? Vamos andar em fé. A gente vence tudo, a gente arrasa com eles. A gente, olha, vai ser assim como o pão. A gente rasga e come. A gente faz. Mas os outros 10, a voz dos outros 10 prevaleceram. Aí 10 pessoas conseguiram convencer uma multidão de 3 milhões de pessoas. 10. Como foi que conseguiu, pelo amor de Deus, pastor? Quando uma pessoa tem a mentalidade de escravo, qualquer palavra negativa o convence. A pessoa fica procurando o negativismo. E aí começou, né? Como uma coisa vai piorando. Antes era terra que mana leite e mel. Os outros 10 já começou. É terra que devora moradores. Todo mundo lá era gigante. Antes era só uma parte. Procede aqui. Agora todo mundo. A gente era como gafanhoto aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Gente, gafanhoto é desse tamanho. Pelo amor de Deus, nunca se descobriu ossada de ninguém cujo homem ou mulher ficasse desse tamanho. Que mentirada grande foi essa, meu Deus do céu?
Essa foi a maior fake news de todos os tempos. Nossa! Vocês estão entendendo isso, gente? Hoje, Deus diz, ei, aumente o salário. Deus diz, sim, Deus está falando, ei, você é milionário. Deus está dizendo, você é curado, você é ungido, você é liberto, você é o meu filho, a saúde te pertence, é seu. Mas o exame está dizendo aqui que vou morrer. Se você crê no exame, eu recomendo você procurar um bom advogado para fazer logo o testamento, porque tu vai morrer. Eu não vou chamar a Sandra hoje, não. Não. Sandra, ela está certa. Bia, fica de pé. Olha essa menina aí. Irmãos, a Bia, quando chegou, ela estava sofrendo e muito. Todos os exames dela só era pior. Foi do jeito que quando a Neide pegou o telefone dela, botou lá, Beatriz curada, que era já para chamar a existência, porque o negócio era sério. Olha ela aí, gente. Ela não acreditou nos pensamentos que o diabo trazia, naquilo que os exames mostravam. Ela não acreditou, tá ela aí, de boa. Já vai com 2 filhos, não sei se tem mais, mas tem 2, Vocês estão entendendo? Obrigado, Bia. Prosperando, tem a empresa dela, está crescendo, está uma bênção. Pratique a palavra e veja acontecer na sua vida. Só isso. Eu nunca vi uma pessoa que pratique a palavra ser derrotada. Aí o que aconteceu? Capítulo 14 de Números, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou toda aquela noite. Um povo chorando a noite toda. E todos os filhos de Israel, olha a palavrinha aí, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, olha a mentalidade do escravo, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo desse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para a gente cair a espada, para que as nossas... Olha, irmãos, olha isso. Começaram a falar aquilo que não viam, chamando a existência para o lado negativo. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros, vamos tirar esse pastor, voltemos para o Egito. Pelo amor de Deus, aquele povo viu no deserto o que nenhum outro povo viu na história da humanidade. Os dons, dom de cura e sinais e prodígios, operou ali no deserto e eles nunca tinham um povo que viu aquilo. Mas a mentalidade de escravo, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Para quê? Para ser escravo, babaca? Pastor, mas não sabe, eu atrasei umas prestações dos negócios. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É melhor morrer confessando a palavra do que viver em incredulidade. Eu prefiro morrer falando a palavra, com a palavra de Deus na minha boca, do que viver murmurando incredulidade. A luta do crente é essa. Resista, meu irmão. Resista, ainda que você veja tudo o contrário, resista, até que a imagem que está no seu coração, que foi plantada por Deus, apareça na sua frente com os olhos físicos, mas resista! Se a Bia não tivesse resistido em fé, eu teria feito o velório dela.
Não foi? Era eu mesmo que ia ser o velho maior? Vocês estão entendendo isso, gente? Se você não resistir em fé, não vai acontecer milhões na sua vida, meu irmão. A grande verdade é essa. Eu estou tentando terminar faz 10 minutos, mas o Senhor está me trazendo umas coisas aqui. O pensamento chega. A Bíblia diz, dardos inflamados do maligno. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem outro. Vem outro. Não vai ser possível, não. Não vai dar, não. Vixe, não, meu amigo. Eu não tenho essa fé toda, não. Tu não tem essa fé toda? Medite na palavra que tu vai ter a fé toda. Aí o que aconteceu? Com a sua boca, com a boca deles, eles levantaram a barreira. Deus disse, não vai entrar ninguém. Por quê? Irmãos, imagina aquele povo, a gente vai ver isso na próxima quinta-feira, quando eu estiver falando sobre a guerra espiritual, nós vamos trazer algumas coisas relacionadas à terra prometida, que alguns dizem que a terra prometida está no céu, não está aqui, ó. A gente está na terra prometida. Não tem gigante no céu, não tem nada para você resistir lá. O negócio é aqui, então nós já estamos. A gente vai falar disso depois. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: imagina aquele povo com essa mentalidade diante de uma Jericó da vida, murada, muros enormes. Imagina eles diante de outros exércitos maiores do que eles, que eram maiores. Imagina, tinha acabado com tudo. Então Deus, para, digamos assim, proteger eles, Deus para não deixar que a palavra dele caísse por terra por causa de um bando de 333, sabe? Barrou, não entra não, quem vai entrar vai ser os filhos de vocês. Sabe os filhos de vocês, que vocês disseram que ia ser presa, que ia morrer, pois eles vão possuir, vocês vão morrer tudo nesse deserto, morreu tudinho, até Moisés. Só Josué e Caleb que vão entrar. Por quê? Aí a Bíblia diz bem claro, porque neles achei outro espírito. Aleluia. Deixa eu mostrar para vocês, eu queria ver o que ele falou. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que ele espiou, e a sua descendência possuirá. Só quem entrou foi eles dois. De 3 milhões de pessoas que Deus disse que ia entrar, não entraram. Por quê? Mentalidade de escravos. O crente que murmura tem mentalidade de escravo. Crente que murmura, mentalidade de escravo. Preste bem atenção nisso. O crente que nasceu de novo, tem o Espírito Santo dentro dele, tem a palavra dentro dele. A única maneira de você não murmurar, meu irmão e minha irmã, é enchendo-se da palavra. Vamos voltar lá para Efésios, tinha mais coisas ainda para falar, mas a gente deixa para a próxima quinta-feira. Efésios capítulo 10. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Os nossos amados irmãos discipulados terminaram, estão descendo, eu estou mostrando a vocês o versículo que a gente leu, que a gente começou. Amém? Estamos tratando do assunto sobre guerra espiritual, tá certo, queridos? Então, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Firmes. Olha, todo mundo repete comigo, firmes. Se ele não tivesse falado firme, tudo bem, já era uma grande coisa. Mas se ele diz firme, quer dizer o quê? Resistência. Falei aqui uma vez, vou repetir. Uma cadeira dessa, você pode mover para lá e para cá, mover ela para todo lado, ela não está firme, mas a parede está. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela é clara, incisiva, quando diz, revestido de toda a armadura, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
É com essa parede que você tem que ficar na palavra. Ai, mas fulano é muito cabeça dura, misericórdia, a gente está falando. Cara, o negócio está ruim, a coisa está ruim. Fulano disse, eu sei, mas vai melhorar. Eu sei, mas vai melhorar, vai crescer, vai prosperar, vai acontecer, para frente e para trás. Crente, cheio da palavra, não murmura. Crente, sem a palavra, vive murmurando. Ele acha defeito em tudo. Uma pessoa que olha para a Sandra, olha para a Bia, que foram completamente curadas, aí diz, foram, mas também, tiveram bons médicos, mas também, é isso que alastra tudo. Firme. São curadas por quê? Que se mantiveram na palavra. São curadas porque a Bíblia diz assim. Elas creram no que a Bíblia diz. Elas mudaram, escute bem, elas mudaram a circunstância ao redor, simplesmente com a palavra que estava dentro delas. Firmes. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Todo mundo repete, resistir. Resistir. Resistir não é atacar. Resistir é permanecer firme onde está. No dia mau, e depois de ter desvencido tudo, o que acontece? Permanecei inabaláveis. Ei, a vitória não está depois da muralha. Não, ela está dentro de você. Ser mais que vencedor não é uma coisa para o céu, é para aqui. Deus fala na sua palavra que somos mais que vencedores. Ele diz que somos prósperos, Ele diz que somos ungidos, Ele diz que somos ricos, Ele diz que somos curados, Ele diz que somos libertos, Ele diz que aquilo que a gente falar crendo a gente tem, Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do maligno e nada nos causa dano. O que Ele falou é assim, coloca isso dentro de você e fala a mesma coisa. Tantas promessas tem nele o sim e o amém. Sim, Deus diz sim, você diz assim seja. Palavra de Deus, a palavra, Jesus disse, vossa palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, Deus diz sim, aí você sim. Deus diz não, você não. Mas escuta, tu tem que considerar a circunstância, não, tem que considerar a palavra. Mas não sei quem, não sei quando, morreu. Problema dele, eu não quero nem saber. Eu não. Por quê? Porque na minha Bíblia diz que Deus dá longevidade de vida aos justos. A Bíblia diz que Ele cumpre todos os nossos dias. A palavra de Deus diz que na minha casa há prosperidade e riqueza. Os meus filhos são geração abençoada. A minha esposa é bênção frutífera. E na minha casa não vai faltar nada. É o que a palavra de Deus diz e assim é. Pastor, eu não posso falar isso? Irmão, é sério, eu estou tentando terminar. Eu não posso falar isso, pastor? Hoje lá em casa foi feijão com bife do oião. Feijão. Quem sabe o que é o bife do oião? É o ovo que está daquele jeito. Como é que eu posso falar? Eu estou sendo hipócrita. Não. Aí é que está. Você não está sendo hipócrita. Você está falando uma verdade. Que ainda que não se veja, contudo ela é eterna, existe. E esse bife do oião vai virar um baião de 3. Ei, se está faltando na sua casa, coloque a mão lá, olhe para a circunstância e fale a palavra. Jesus não disse fale sobre a montanha, ele disse fale à montanha. Eu vou dizer de novo. Jesus não disse fale sobre a montanha, ele disse fale à montanha. Então olhe para a sua carteira e diga seja cheia. Olhe para a sua conta bancária e diz está chegando aqui. Olhe para o que fala, o que a Bíblia diz. Pastor, eu falei, mas não aconteceu. É porque tu não estava crendo, tu estava desejando. Desejar é uma coisa, crer é outra. Desejar coloca no futuro,
Crer, coloca no presente e no passado. Estão entendendo? Sonhar, coloca no futuro. Nada contra. Nada contra. Mas eu não vejo na Bíblia Deus sonhando. Nossa, agora ficou silêncio. Estava mais animado. Alguém viu Deus sonhando? Não. Ah, pastor, mas na letra daquela música, pois é, na letra da música, mas na Bíblia não diz. O que eu vejo na Bíblia é um Deus de fé. Haja luz, houve luz. Deus não sonhou com luz, Ele falou e as coisas aconteceram. Pare de sonhar e passe a crer. Você vai vencer tudo o que Satanás levantar contra a sua vida. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia.